Esteja você preparado ou não, uma lei dominical está vindo. Não sabemos quando, mas sabemos que é apenas uma questão de tempo. Vocês se lembram daquele livro antigo e grande? Quando o governador do Colorado, J. Reed Paulus, arrancou uma página disso? Este é o Projeto 2025, o projeto republicano para um segundo mandato de Trump. Este documento de 920 páginas inauguraria o poder executivo mais conservador da história americana moderna, se promulgado. Chama-se Projeto 2025. Suas páginas oferecem às novas administrações um modelo para executar uma agenda de direita, desde a expulsão de milhares de funcionários públicos do governo até o desmantelamento do Departamento de Educação. Jesus não faz suposições sobre o futuro, ele conhece o futuro. Então vá para a cama hoje à noite e acorde amanhã, e você pode não reconhecer o seu país. Alguém já tem a marca da besta? Quais são as principais questões que envolvem a terrível marca da besta e o selo do Deus vivo? Mas primeiro, quebrando a lei dominical, o autor do projeto de lei 2025, Jonathan Berry, logo se tornará o principal responsável pela aplicação da lei trabalhista federal em todo o país. Senhor Berry, você é o coautor do projeto 2025, a seção trabalhista, estou certo? O autor principal desta seção, correto, literalmente datando de Constantino e seu reconhecimento do cristianismo no Império Romano, que tinha uma tradição bastante consistente na civilização ocidental de tirar o domingo de folga do comércio. É claro que esta é uma tradição que tem raízes não apenas no cristianismo, mas também no judaísmo, e guardando o sábado como santo, e ter um tempo não somente um descanso no sentido de ausência de trabalho, mas é um descanso para o tempo com Deus, um tempo de adoração a Deus, é um tempo de descanso para a comunidade. A marca da besta está chegando, preparados ou não, não sabemos quando, mas sabemos que precisamos estar atentos aos sinais dos tempos. Então a MSNBC relata que a nova Comissão de Liberdade Religiosa de Trump está pronta para atacar a separação entre igreja e Estado. O presidente reuniu equipes consultivas de fanáticos religiosos, conhecidos por confundir a linha entre política e religião. E então, essas foram notícias recentes, mas há uma notícia de última hora que trazemos hoje para vocês, de um artigo do Adventist Messenger. O artigo intitulado Senhor Lei Dominical, Projeto 2025, o autor Jonathan Berry, em breve se tornará o principal responsável pela aplicação das leis trabalhistas federais em todo o país. O Senado dos Estados Unidos realizará uma audiência de confirmação para o indicado do presidente Donald Trump para procurador do Departamento do Trabalho. O procurador Jonathan Berry, na quarta-feira agora, dia 18 de junho, daqui a apenas alguns dias. E assim, Jonathan Berry é o principal autor das recomendações para o descanso dominical, descritas no Projeto 2025, que busca alterar a Lei de Padrões Justas de Trabalho, FLSA, e implementar um dia comunitário de descanso, com o domingo sendo o sábado padrão. Pela proposta de Berry, os empregadores que exigem que seus funcionários trabalhem aos domingos serão obrigados a pagar 1h30 de salário por essas horas, reforçando o domingo como um dia de descanso protegido pela política trabalhista federal. Jonathan Berry também está publicamente conectado com importantes instituições católicas romanas. Ele é um membro do corpo docente da Faculdade de Direito de Columbus, da Universidade Católica da América, e foi palestrante de destaque no Centro Católico de Informação, uma organização dedicada a formular políticas públicas através das lentes da doutrina católica. Essas associações acadêmicas e de palestrantes mostram que Jonathan Berry está comprometido em promover os princípios católicos romanos na lei, na fé e na vida pública. E não tenho tempo para assistir o vídeo agora, mas Jonathan Berry fala em um vídeo. Jonathan Berry fala no Centro de Informação Católica, defendendo abertamente a restauração das leis dominicais. Ele afirma que tais leis têm sido um pilar fundamental na civilização ocidental desde a época do imperador Constantino e argumenta que a ausência de descanso estruturado legalmente obrigatório leva à desordem social.
De acordo com Barry, estabelecer um ritmo permanente de descanso não apenas promove a felicidade e saúde, mas, mais importante, cria o espaço necessário para as pessoas adorarem a Deus. Com a nomeação de Jonathan Barry e sua audiência de confirmação nesta semana, o presidente Donald Trump posicionou um estrategista jurídico de confiança para ajudar a promover elementos-chave da agenda trabalhista de seu governo, incluindo a polêmica iniciativa de restrições aos domingos. Barry está prestes a assumir um papel fundamental com influência significativa sobre a política trabalhista federal. Sua nomeação sinaliza um esforço deliberado para integrar valores baseados na fé às regulamentações trabalhistas nacionais, particularmente por meio da promoção do domingo como um dia comunitário de descanso. Portanto, como um novo procurador do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, Jonathan Barry atuará como diretor jurídico, supervisionando as leis trabalhistas, políticas, execução e litígios. Ele está posicionado para reinterpretar estatutos existentes ou desenvolver novas estruturas legais que incorporem a observância do domingo na política trabalhista federal, alinhando-se aos objetivos mais amplos do Projeto 2025 e seu impulso em direção a uma identidade nacional mais centrada na fé. E então, continuando, ao nosso redor, movimentos estão ganhando força para promover o domingo como dia de descanso, como defensores se alinhando política, legal e socialmente para avançar a sua agenda. À medida que esses acontecimentos acontecerem, o povo de Deus não pode permanecer em silêncio. Agora é a hora de agir com urgência e clareza. Recebemos a solene responsabilidade de proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Um chamado para adorar o Criador, rejeitar falsos sistemas de adoração e nos prepararmos para o breve retorno de Jesus Cristo. Enquanto o mundo se prepara para impor um falso dia de descanso, devemos trabalhar fielmente para espalhar a verdade, convocando todos a ficarem do lado da lei imutável de Deus e do verdadeiro sábado. Então, o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, descreve um último grande teste que o mundo enfrentará pouco antes da volta de Jesus, entre o selo de Deus e a marca da besta. Do capítulo 13 em diante, no livro de Apocalipse, esse teste é o foco do livro. Aqueles que recebem o selo de Deus são salvos eternamente e são constantemente contrastados com aqueles que adoram a besta e a sua imagem e recebem a sua marca. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus testa o comprometimento e a devoção daqueles que afirmam ser o seu povo, e até mesmo daqueles que não o são. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram de fato os primeiros seres humanos a serem testados dessa forma. Depois que Deus criou, Ele os colocou no lindo jardim do Éden, mas então a árvore era para eles o primeiro teste. Citação: de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não poderão comer, porque no dia em que dela comerem, certamente vocês morrerão. Gênesis 2, 16, 17. Sabemos o que aconteceu, é claro, que Adão e Eva comeram o fruto proibido e, como resultado, foram expulsos do jardim. Este é apenas o primeiro de muitos testes espirituais sobre os quais a Bíblia fala. Caim e Abel, os 2 filhos de Adão e Eva, também foram submetidos a um teste. Deus havia dito ao seu povo para trazer um cordeiro para uma oferta de sacrifício, para representar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Abel, o filho mais novo, trouxe um cordeiro em obediência à palavra de Deus, e Deus honrou a obediência de Abel. Mas Caim escolheu trazer uma oferta de frutas, e por isso Deus rejeitou a oferta de Caim. Olhem todos aqui, este foi o primeiro teste na história sagrada sobre adoração. Tanto Caim quanto Abel estavam adorando o Deus verdadeiro, mas um obedeceu às instruções de Deus em particular sobre como isso deveria ser feito, enquanto o outro não. Veremos esse contraste novamente no fim dos tempos, com o selo de Deus de um lado e a marca da besta do outro lado, no livro de Apocalipse. Vamos todos para a tela.
Então, nos dias de Noé, houve outro teste. Com a chegada do grande dilúvio, o mundo foi testado sobre se deveria ou não crer na palavra de Deus e entrar na arca, que ele havia construído para sua segurança. Mas é claro que as pessoas não poderiam ser testadas até que a arca estivesse pronta e tudo estivesse pronto. Voltaremos a isso em breve. Nos dias de Ló, vemos outro teste. Este que foi dado a Ló e sua família quando Sodoma estava prestes a ser destruída. Deus enviou 2 anjos para avisar a Ló do que estava por vir. Quando Ló foi à casa de seus filhos para dar-lhes o aviso, eles riram dele e não acreditaram no aviso. Quando Ló, sua esposa e suas 2 filhas foram levadas para fora da cidade pelos anjos, os anjos lhes disseram para não olharem para trás, mas a esposa de Ló olhou para trás e, como resultado, foi transformada em uma estátua de sal. Aqui, novamente, vemos um teste sobre a obediência estrita ao conselho de Deus. Algumas pessoas acham que Deus não é tão exigente quando se trata de obedecer a seus mandamentos. Eles acham que isso não importa, por exemplo, que dia eles guardam ou como eles se comportam na adoração, mas repetidamente na Bíblia fica claro que a obediência cuidadosa à palavra de Deus é absolutamente necessária. Sansão, o homem mais forte que já viveu, também foi testado em termos de obediência. Deus lhe disse para não cortar o seu cabelo, porque aquele cabelo era um sinal de sua lealdade a Deus e, portanto, o segredo de sua força incomum. Não era que seu cabelo em si o tornasse forte, o fato de seu cabelo ser um sinal de fidelidade aos mandamentos de Deus. Então, quando ele permitiu que Dalila cortasse seu cabelo, ele perdeu as forças e foi reprovado no teste. Penso que vemos outro teste semelhante na experiência do general sírio, que tinha uma lepra e foi até o profeta Eliseu em busca de cura. Quando o profeta disse a Naamã para se lavar 7 vezes no rio Jordão para ser curado, Naamã ficou bravo e disse que os rios na Síria eram muito melhores. Agora, não era que as águas do rio Jordão tivessem qualidades curativas que os outros rios não tinham. Não, era uma questão de obediência. Deus disse para se lavar no rio Jordão. E somente porque Naamã decidiu obedecer à palavra de Deus através de seu profeta, ele encontrou a cura que procurava. Mas, novamente, Naamã foi testado até conhecer Elias e lhe dizer o que fazer. Assim como o povo dos dias de Noé não foi testado até que a arca estivesse pronta para entrar. Assim como Ló e sua família não foram testados até que os anjos chegaram à cidade e lhes disseram que a cidade estava prestes a ser destruída. Agora, voltemos ao livro de Daniel. Provavelmente não há nenhum livro na Bíblia que contenha mais exemplos de pessoas sendo testadas em relação à obediência a Deus do que no livro de Daniel. No capítulo 1, encontramos Daniel e seus 3 companheiros sendo testados para decidir se deviam ou não comer a comida do rei. No capítulo 3, encontramos Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo testados sobre se deviam ou não se curvar diante da imagem de ouro. E no capítulo 6, encontramos o próprio Daniel sendo testado sobre se deveria ou não adorar o rei Dario, ou continuar suas orações diárias a Deus 3 vezes ao dia. Mas em Daniel 3, encontramos a conexão com o selo de Deus e a marca da besta no livro de Apocalipse. O mundo inteiro reunido na planície de Dura, e todos são ordenados pelo rei Nabucodonosor a adorar a imagem. O rei então clama a eles, é ordenado aos povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa e da gaita de fole, em sinfonia com todos os tipos de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou, e todo aquele que não se prostrar em adoração será lançado imediatamente no meio da fornalha de fogo ardente. Olhem aqui, pessoal. Em Apocalipse capítulo 13, encontramos uma cena muito parecida. A segunda besta retratada neste capítulo cria uma imagem da primeira besta. Então você tem uma imagem, mas ela é figurativa, é uma imagem simbólica. E como em Daniel 3,
Essa era uma imagem literal, mas todos são ordenados a adorar esta imagem sob pena de morte. Olhem para sua tela. Foi-lhe concedido o poder de dar fôlego à imagem da besta, que a imagem da besta falasse e fizesse com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, que recebam uma marca na mão direita ou na testa. Assim como em Daniel 3, um remanescente fiel é encontrado, no livro de Apocalipse que escolhe, como disse o apóstolo Pedro, obedecerem a Deus e não aos homens, de acordo com Atos 5:9. Apocalipse descreve esse remanescente fiel como aqueles que, em contraste com o resto do mundo, guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. Então olhem aqui todos vocês. Precisamos deixar uma coisa bem clara. Ninguém tem a marca da besta nem o selo de Deus, dado àqueles que se recusam a obedecer à besta e adorar sua imagem, até que a questão se torne uma escolha global, um confronto global. Assim como as pessoas nos dias de Noé não foram testados até que a arca estivesse pronta. Assim como as pessoas da família de Ló não foram testados até que os anjos visitassem Sodoma. Aqueles, no fim dos tempos, somente serão selados ou marcados quando o mundo for testado entre esses dois sinais. Nossa tarefa hoje é nos prepararmos por meio da obediência consistente e totalmente entregue para passar neste teste final, quando ele for trazido ao mundo e sermos encontrados finalmente entre aqueles que possuem a paciência dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. Se está na palavra de Deus, nós queremos. Se não está, nós não queremos. Queremos seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus ensina que devemos observar o sábado do 7º dia, mas haverá um sábado falso, o domingo, que será imposto. E não sabemos quando, mas sabemos que é apenas uma questão de tempo até que a marca da besta seja imposta.